O 12º planeta, capítulo 12, a criação do homem. A afirmativa, primeiro registrada e transmitida pelos sumérios, de que o homem fora criado pelos Nefilim, parece encaixar-se à primeira vista tanto na teoria da evolução, como nos dogmas judaico-cristãos baseados na Bíblia. Mas, de fato, as informações encerradas nos textos sumérios, e apenas essas informações, podem garantir tanto a teoria da evolução, como a veracidade do conto bíblico e mostrar ainda que não há, realmente, nenhum conflito entre as duas. Na epopeia, quando os deuses, como homens, noutros textos específicos e em referências de passagem, os sumérios descreveram o homem quer como uma criação deliberada dos deuses, quer como um elo na cadeia evolucionária que começou com os eventos celestiais narrados na epopeia da criação. Defendendo firmemente a crença de que o homem fora precedido por uma era durante a qual apenas os Nefilim estavam na Terra, os textos sumérios registram momento a momento, como no caso do incidente entre Enlil e Ninlil, os acontecimentos que ocorreram quando o homem não tinha ainda sido criado, quando Nippur era apenas habitada pelos deuses. Ao mesmo tempo, os textos descrevem também a criação da Terra e o desenvolvimento da vida vegetal e animal sobre ela, em termos que se amoldam às teorias evolucionistas correntes. Os textos sumérios declaram que, quando os Nefilim vieram pela primeira vez à Terra, as artes de cultivo de cereal, de plantação de fruta e de criação de gado ainda não estavam estabelecidas. O relato bíblico coloca, similarmente, a criação do homem no sexto dia, ou fase do processo evolucionário. O livro do Gênesis, do mesmo modo, faz constar que, num prévio estágio evolucionário, nenhuma planta do campo desbravado estava ainda na terra, nenhuma erva que é plantada fora ainda produzida, e o homem ainda não estava lá para trabalhar o solo. Todos os textos sumérios indicam que os deuses criaram o homem para fazer o trabalho que era deles. A epopeia da criação usa palavras proferidas por Marduk para dar a explicação. Eu produzirei um primitivo inferior. Homem será seu nome. Eu criarei um trabalhador primitivo. Ele será encarregado do serviço dos deuses, para que estes possam ter seu descanso. Os próprios termos pelos quais os sumérios, ou acádios chamavam o homem, revela-nos seu status e finalidade. Ele era um Lulu, primitivo, um Lulu Amelu, trabalhador primitivo, um Wavilum, labutador. A ideia de o homem ter sido criado para ser um servo dos deuses não chocou em nada os povos antigos, como sendo uma ideia peculiar. Nos tempos bíblicos, a deidade era senhor, soberano, rei, governante, dono. O termo normalmente traduzido como adoração era, de fato, avod, trabalho. O homem antigo e bíblico não adorava seu Deus, trabalhava para ele. Mal a divindade bíblica, tal como os deuses dos contos sumérios, acabara de criar o homem, logo essa mesma divindade plantou um jardim e designou o homem para ali trabalhar. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para orar, e por ele velar. Mais adiante, a Bíblia descreve a deidade passeando no jardim à brisa do dia, agora que o novo ser criado estava lá para velar pelo jardim do Éden. A que distância está esta versão dos já citados textos sumérios que descrevem como os deuses exigiam trabalhadores para que eles pudessem descansar e distrair-se? Nas versões sumérias, a decisão de criar o homem foi adotada pelos deuses em assembleia. Significativamente, o livro do Gênesis, que pressupostamente exalta as realizações de uma única deidade, usa o plural Elohim, literalmente, deidades, para denotar Deus, e relata uma espantosa observação. E Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A quem se endereçava a única, mas plural deidade, e quem eram os nós a cuja imagem plural, e semelhança plural o homem iria ser feito? O livro do Gênesis não nos fornece a resposta. Depois, quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore da sabedoria, Elu emitiu um aviso aos mesmos colegas anônimos.
Observem, o homem tornou-se um de nós, para conhecer o bem e o mal. Uma vez que a história bíblica da criação, como os outros contos dos primórdios no Gênesis, deriva de raízes sumérias, a resposta é óbvia. Concentrando a multitude de deuses numa só divindade, o conto bíblico não é senão uma versão editada dos relatos sumérios das discussões na Assembleia dos Deuses. O Antigo Testamento envidou os melhores esforços para deixar bem claro que o homem nem era um deus nem viera dos céus. Os céus são os céus do Senhor, ao gênero humano, ele deu a terra. O novo ser foi chamado Adão porque ele fora criado do Adama, o sol da terra. Ele era, por outras palavras, o terráqueo. À exceção de certo conhecimento de um divino período de vida, o Adão foi, em todos os outros aspectos, criado à imagem, semelhança e semelhança, de Mut, dos seus criadores. O uso de ambos os termos nos textos foi propositado para que não restassem dúvidas de que o homem era semelhante aos deuses tanto física, como emocionalmente, quer externa, quer internamente. Em todas as antigas representações pictóricas de deuses e homens é patente esta semelhança física. Embora a admoestação bíblica contra a adoração de imagens pagãs tenha dado origem à noção de que o Deus hebreu não tinha nem imagem, nem semelhança. O livro do Gênesis e com ele outros relatos bíblicos atestam o contrário. O Deus dos antigos hebreus devia ser visto face a face, podia-se brigar com ele, ouvi-lo e falar-lhe. Tinha cabeça e pés, mãos, dedos e cintura. O Deus bíblico e seus emissários assemelhavam-se a homens e agiam como homens, porque os homens foram criados para se assemelharem com os deuses, e como eles agirem. Mas nesta grande simplicidade reside um grande mistério. Como podia uma nova criatura ser uma virtual réplica física, mental e emocional dos Nefilim? Na verdade, como fora criado o homem? O mundo ocidental está desde há muito aferrado à noção de que, criado deliberadamente, o homem foi posto sobre a terra para submeter e ter domínio sobre todas as outras criaturas. Então, em novembro de 1859, um naturalista inglês de nome Charles Darwin publicou um tratado chamado On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Resumindo quase 30 anos de pesquisas, o livro juntava os pensamentos anteriores sobre a evolução natural ao conceito de seleção natural como consequência da luta de todas as espécies, tanto da vida vegetal, como da vida animal, pela existência. O mundo cristão já fora ameaçado em seus alicerces quando, a partir de 1788, notáveis geólogos começaram a exprimir sua crença na grande antiguidade da Terra, muito superior aos aproximados 5.500 anos do calendário hebraico. Nem o conceito de evolução era tão exclusivo como o fato de os estudiosos anteriores terem notado tal processo, e de os eruditos gregos do longínquo século IV AC terem compilado dados sobre a evolução da vida animal e vegetal. A bomba destruidora de Darwin foi a conclusão de que todas as coisas vivas, incluindo o homem, eram produtos da evolução. O homem, contrariamente à crença até então assumida, não fora gerado espontaneamente. A reação inicial da Igreja foi violenta. Mas, à medida que vieram à luz os fatos científicos referentes à verdadeira idade da Terra, a genética da evolução e outros estudos biológicos e antropológicos, a disposição crítica da Igreja foi se alterando. Pareceu, por fim, que as próprias palavras do Antigo Testamento fizeram a versão do Antigo Testamento indefensável. Porque, como poderia um Deus, que não tem um corpo físico e que está universalmente só, dizer, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança? Mas, verdadeiramente, seremos nós nada mais que macacos nus?
Está o macaco apenas a uma razoável distância evolucionária do homem, e é das árvores o animal, um humano que apenas terá ainda de perder a cauda e adquirir a posição vertical. Como mostramos logo no início deste livro, os cientistas modernos chegaram a questionar as teorias simplistas. A evolução pode explicar o curso geral dos acontecimentos que causaram o desenvolvimento da vida e das formas de vida na Terra, desde a mais simples criatura unicelular até o homem. Mas a evolução não pode explicar o aparecimento do Homo sapiens, que ocorreu, virtualmente, do dia para a noite em relação aos milhões de anos que a evolução requer, e sem provas dos estágios anteriores que indicariam uma mudança gradual desde o Homo erectus. O hominídeo do gênero Homo é um produto da evolução. Mas o Homo sapiens é o produto de um súbito e revolucionário acontecimento. Ele apareceu inexplicavelmente há cerca de 300 mil anos, milhões de anos antes da época provável. Os estudiosos não têm explicação para este fato. Mas nós temos. Os textos sumérios e babilônicos a têm. O Antigo Testamento também. O Homo sapiens, o homem moderno, foi realizado pelos antigos deuses. Felizmente, os textos mesopotâmicos fornecem uma clara afirmação referente ao tempo em que o homem foi criado. A história do trabalho e consequente motim dos Anunnaki informa-nos que durante 40 períodos eles suportaram o trabalho dia e noite. Os longos anos de sua árdua tarefa eram dramatizados pelos versos repetitivos. Durante 10 períodos eles suportaram a fadiga. Durante 20 períodos eles suportaram a fadiga. Durante 30 períodos eles suportaram a fadiga. Durante 40 períodos eles suportaram a fadiga. O antigo texto usa o termo ma para denotar período, e muitos estudiosos traduziram-no como ano. Mas o termo tinha a conotação de algo que se completa a si próprio e depois se repete. Para os homens na Terra, um ano equivale a uma órbita completa da Terra à volta do Sol. Como já mostramos, a órbita do planeta dos Nefilim equivalia a um char, ou 3.600 anos terrestres. 40 chars, ou 144 mil anos terrestres, depois de terem aterrissado na Terra, os Anunnaki protestaram: basta! Se os Nefilim aterrissaram, como concluímos, há cerca de 450 mil anos, então a criação do homem teve lugar há 300 mil anos. Os Nefilim não criaram os mamíferos, nem os primatas, nem os hominídeos. O Adão da Bíblia não era o gênero Homo, mas o ser que é nosso antecessor. O primeiro Homo sapiens foi o homem moderno tal como o conhecemos que os Nefilim criaram. A chave para a compreensão deste fato crucial reside no conto de um sonolento Enki, despertado para ser informado de que os deuses decidiram formar um Adamo e que era sua tarefa encontrar os meios para tal. Ele replicou: a criatura cujo nome vocês proferiram, ela existe. E ajuntou em seguida: apliquem sobre ela, sobre a criatura já existente, a imagem dos deuses. Aqui está, então, a resposta para o quebra-cabeça. Os Nefilim não criaram o homem do nada. Pelo contrário, tomaram uma criatura já existente e manipularam-na, para aplicar sobre ela a imagem dos deuses. O homem é o produto da evolução. Mas o homem moderno, Homo sapiens, é o produto dos deuses, uma vez que, em algum lugar há cerca de 300 mil anos, os Nefilim tornaram um homem macaco, Homo erectus, e implantaram nele sua própria imagem e semelhança. A evolução e os contos do Oriente Médio sobre a criação do homem não estão de modo algum em conflito. Muito pelo contrário, explicam-se e completam-se mutuamente. Porque, sem a criatividade dos Nefilim, o homem moderno estaria ainda a milhões de anos de distância da sua atual posição na árvore da evolução. Transportemo-nos até o passado e tentemos visualizar as circunstâncias e os acontecimentos tal como eles se desenrolaram. O grande estágio interglacial, que começou há cerca de 435 mil anos, e seu ameno clima desencadearam uma proliferação de comida e animais.
Esse fato acelerou também o aparecimento e a expansão de um avançado macaco semelhante ao homem, o Homo erectus. Quando os nefilim os observaram, viram não só os mamíferos predominantes, mas também os primatas e, entre eles, os macacos semelhantes a homens. Não é possível que os bandos deambulantes de Homo erectus tenham se aproximado para ver os objetos faiscantes levantando-se para o céu. Não é possível que os nefilim tenham observado, encontrado e mesmo capturado alguns destes interessantes primatas. Vários textos antigos atestam que os nefilim e os macacos semelhantes a homens se encontraram realmente. Um conto sumério abordando os tempos primordiais afirma: quando a humanidade foi criada, eles não conheciam a alimentação de pão, não conheciam vestuário em vestes talhadas. Comiam plantas com a boca como carneiros. Bebiam a água de um fosso. Tal ser humano de comportamento animal é também descrito na epopeia de Gilgamesh. Aquele texto conta que Enkidu, o nascido nas estepes, era antes de se tornar civilizado, hirsuto com cabelo em todo o seu corpo. Ele é dotado de uma cabeça com cabelos como uma mulher, não conhece nem povo nem terra. Tem o porte daqueles que são dos verdes campos. Como as gazelas, ele alimenta-se de relva. Com os animais selvagens, ele se cotovela no lugar do bebedouro. Com as fervilhantes criaturas na água seu coração se delicia. O texto acádio não descreve só o homem animal. Descreve também um encontro com tal ser. Agora um caçador, que agarra, encarava-o no local do bebedouro. Quando o caçador o viu, sua face ficou imóvel, seu coração perturbou-se, toldou-se sua face, porque a dor entrara em sua barriga. Houve mais que um mero temor depois de o caçador ter observado o selvagem, este bárbaro companheiro das profundidades da estepe, uma vez que este selvagem interferiu com os objetivos do caçador. Ele encheu os fossos que eu escavara, ele fez em pedaços as armadilhas que eu colocara. Os animais e criaturas da estepe ele fez soltar através de minhas mãos. Não podemos pedir melhor descrição de um macaco-homem. Cabeludo, hirsuto, um nômade errante que não conhece nem povo nem terra, vestido de folhas, comum dos verdes campos, alimentando-se de relva e vivendo entre os animais. Ainda assim ele não estava privado de uma substancial inteligência, uma vez que sabe como reduzir a pedaços as armadilhas e encher os fossos escavados para apanhar os animais. Por outras palavras, protegia seus amigos animais de serem apanhados pelos caçadores estranhos. Muitos selos cilíndricos foram encontrados descrevendo este hirsuto macaco-homem entre seus amigos animais. Depois, enfrentando a necessidade de mão de obra, resolvidos a conseguir um trabalhador primitivo, os nefilim descobriram uma solução pronta para ser usada: domesticar um animal adequado. O animal estava à disposição, mas o Homo erectus apresentou um problema. Por um lado, era demasiado inteligente e selvagem para se tornar simplesmente um dócil animal de trabalho. Por outro lado, não era realmente adequado para a tarefa. Sua estrutura física precisava ser mudada. Ele tinha de se tornar capaz de segurar e usar as ferramentas dos nefilim, andar e inclinar-se como eles para que pudesse substituir os deuses nos campos e nas minas. Precisava de um cérebro melhor, não como o dos deuses, mas um suficientemente desenvolvido para compreender a fala, as ordens e as tarefas a ele atribuídas. Ele precisava de suficiente inteligência e compreensão para se tornar um obediente e útil Amelu, um servo. Tal como confirmam as antigas provas, e a moderna ciência, a vida na Terra germinou da vida do 12º planeta, então a evolução na Terra devia ter prosseguido como prosseguiu no 12º planeta.
Indubitavelmente, houve mutações, variações, acelerações e retardamentos causados por diferentes condições locais, mas os mesmos códigos genéticos, a mesma química da vida encontrada em todas as plantas e animais vivos na Terra deveriam ter guiado também o desenvolvimento das formas de vida na Terra na mesma direção geral seguida no 12º planeta. Observando as várias formas de vida na Terra, os Nefilim, e seu cientista-chefe, Enki, precisaram de pouco tempo para compreender aquilo que se passara. Durante a colisão celeste, seu planeta semeara a Terra com sua vida. Assim sendo, o ser que estava à disposição era realmente semelhante aos Nefilim, embora numa forma menos evoluída. Um processo gradual de domesticação através de gerações de reprodução e seleção não serviria. Era necessário um processo rápido, algo que permitisse a produção em massa dos novos trabalhadores. Assim se colocou o problema a Enki, que viu a resposta de imediato: imprimir a imagem dos deuses no ser que já tinha existência. O processo que a recomendou para alcançar um rápido avanço evolucionário do Homo erectus foi, acreditamos nós, a manipulação genética. Sabemos agora que o complexo processo biológico no qual um organismo vivo se reproduz, criando prole que se assemelha a seus progenitores, torna-se possível pelo código genético. Todos os organismos vivos, um verme, um feto, ou o homem, contêm nos cromossomos celulares corpos diminutos em forma de bastão, que guardam todas as instruções hereditárias para esse organismo particular. Quando a célula masculina, pólen, esperma, fertiliza a célula feminina, os dois conjuntos de cromossomos combinam-se, e depois dividem-se para formar novas células que mantêm as completas características hereditárias das células de seus pais. A inseminação artificial de um óvulo humano feminino é agora possível. O verdadeiro desafio reside no cruzamento entre diferentes famílias dentro da mesma espécie ou entre diferentes espécies. A ciência moderna percorreu um longo caminho desde o desenvolvimento dos primeiros cereais híbridos, do acasalamento de cães do Alasca com lobos, ou da criação da mula, o acasalamento artificial de uma égua com um burro, à capacidade de manipular a própria reprodução do homem. Um processo chamado reprodução assexuada cloning, em inglês, da palavra grega clon, rebento, aplica aos animais o mesmo princípio que o do corte de uma planta para a reprodução de centenas de plantas similares. A técnica aplicada a animais foi primeiramente demonstrada na Inglaterra, onde o Dr. John Gurdon substituiu os núcleos de um ovo fertilizado de sapo pelo material nuclear de outra célula do mesmo sapo. A formação bem-sucedida de sapinhos normais demonstrou que o ovo continuou a desenvolver, subdividir e criar prole, não importa de onde tivesse obtido o conjunto correto de cromossomos harmônicos. Experiências relatadas pelo Instituto da Sociedade, Ética e Ciências da Vida em Stinson-Hudson mostram que existem já técnicas para a reprodução assexuada de seres humanos. É agora possível tomar o material nuclear de qualquer célula humana, não necessariamente dos órgãos sexuais, e, pela introdução de seus 23 conjuntos de cromossomos completos no óvulo feminino, chegar à concepção e nascimento de um indivíduo pré-determinado. Na concepção normal, os conjuntos de cromossomos pai e mãe emergem e depois têm de se dividir para permanecerem em 23 pares de cromossomos, levando a combinações de acaso. Mas na reprodução assexuada os rebentos são uma réplica exata da fonte do conjunto intacto de cromossomos. Possuímos já, escreveu o Dr. W. Gailin no The New York Times, o formidável conhecimento para fazer cópias exatas de seres humanos, um número sem limite de Hitlers, Mozart ou Einsteins, se tivéssemos preservado seus núcleos celulares. Mas a arte da engenharia genética não se limita a um único processo.
pesquisadores em muitos países aperfeiçoaram um processo chamado fusão de células, que torna possível fundir células em vez de combinar cromossomos dentro de uma única célula. Como resultado de tal processo, células de diferentes fontes podem ser fundidas numa única supercélula, tendo em seu interior dois núcleos e um conjunto duplo dos cromossomos emparelhados. Quando esta célula se divide, a mistura de núcleos e cromossomos pode dividir-se num padrão diferente daquele de cada célula antes da fusão. Como resultado podem surgir duas células novas, cada uma geneticamente completa, mas cada qual com um conjunto completamente novo de códigos genéticos, totalmente adulterado no que se refere às células dos antecessores. Isto significa que células de organismos até aqui incompatíveis, digamos, de uma galinha e de um rato, podem ser fundidas para formar novas células com misturas genéticas completamente novas, que produzem novos animais que não são nem galinhas nem ratos, tal como nós os conhecemos. Posteriormente aprimorado, o processo pode também permitir-nos selecionar quais traços de uma forma de vida devem ser comunicados à célula combinada ou fundida. Isto levou ao desenvolvimento do largo campo do transplante genético. É agora possível colher de certa bactéria um único gene numa célula animal ou humana, fornecendo à prole daí derivada uma característica adicional. Devíamos julgar que os Nefilim, sendo capazes de viagens espaciais há 450 mil anos, eram também igualmente avançados, tendo-nos por comparação, no campo das ciências da vida. Devíamos julgar também que eles tinham consciência das várias alternativas pelas quais dois conjuntos de cromossomos pré-selecionados podiam ser combinados para obter um resultado genético predeterminado, e que, se o processo era semelhante à reprodução assexuada, à fusão de células, ao transplante genético ou aos métodos até agora desconhecidos para nós, eles conheciam estes processos e podiam realizá-los não só em frascos de laboratório, mas também com organismos vivos. Encontramos uma referência a uma mistura de duas fontes de vida nos textos antigos. De acordo com Berossos, a deidade Belos, Senhor, também chamado Deus, produziu vários seres hediondos, que foram produzidos de um princípio duplo. O homem apareceu com duas asas, alguns com 4 e 2 faces. Eles tinham apenas um corpo, mas 2 cabeças, uma de homem e outra de mulher. Tanto o macho como a fêmea eram semelhantes em vários órgãos. Podiam ser vistas outras figuras humanas com as pernas e os chifres dos bodes. Alguns tinham pés de cavalo, mas à frente eram como os homens, assemelhando-se a hipocentauros. Do mesmo modo, cresciam aí touros com cabeças de homens e cães com corpos desdobrados em 4 e caudas de peixe. E também cavalos com cabeças de cães, homens também, e outros animais com as cabeças e corpos de cavalos, e as caudas de peixes. Para ser breve, havia criaturas com os membros de todas as espécies de animais. Foram preservados esboços de todos eles no Templo de Belos, na Babilônia. Os espantosos detalhes do conto podem conter uma importante verdade. É bastante provável que antes de ter recorrido à criação de um ser à sua própria imagem, os Nefilim tentassem chegar ao serviçal manufaturado, experimentando outras alternativas. A criação de um híbrido macaco-homem-animal. Algumas destas criaturas artificiais podem ter sobrevivido por um momento, mas foram certamente incapazes de se reproduzir. Os enigmáticos homens-touro e homens-leão, esfinges, que adornam os locais dos templos no Antigo Oriente Médio podem não ter sido apenas ficções de imaginação de um artista, mas criaturas reais que saíram dos laboratórios biológicos dos Nefilim, experiências mal-sucedidas comemoradas na arte e em estátuas. Os textos sumérios falam também de seres humanos deformados criados por Enki e pela deusa mãe, Ninursar, durante suas tentativas em idealizar um perfeito trabalhador primitivo.
Um texto declara que Nimursag, cuja tarefa era aplicar sobre a mistura o molde dos deuses, se embregou e chamou Enki. Quão bom, ou quão mau, é o corpo do homem? Como meu coração me incita, eu posso fazer seu destino bom ou mau. Perniciosamente, então, de acordo com este texto, mas provavelmente, inevitavelmente como parte do processo experimental, Nimursag produziu um homem que não podia reter sua urina, uma mulher que não podia dar à luz, um ser que não tinha nem órgãos femininos nem órgãos masculinos. Ao todo, foram dados à luz por Nimursag 6 humanos deficientes ou deformados. Enki foi responsabilizado pela criação imperfeita de um homem de olhos doentes, mãos que tremiam, fígado doente e um coração fraco, e de um segundo com doenças que acompanhavam a velhice, e assim por diante. Mas, finalmente, alcançou-se o homem perfeito, aquele a que Enki chamou Adapa, a Bíblia, Adão, e nossos estudiosos, Homo sapiens. Este ser era tão semelhante aos deuses que um texto chegou a ponto de salientar que a deusa mãe deu à sua criatura, homem, uma pele como a pele de um deus, um corpo suave sem cabelo, bastante diferente do hirsuto macaco-homem. Com este produto final, os Nefilim eram geneticamente compatíveis com as filhas do homem e capazes de casar com elas e delas ter filhos. Mas esta compatibilidade apenas podia existir se o homem se tivesse desenvolvido a partir da mesma semente de vida que os Nefilim. Isto, de fato, é o que os antigos textos atestam. O homem, no conceito mesopotâmico, assim como no bíblico, foi feito de uma mistura de um elemento divino, um sangue de Deus ou sua essência, e o barro da terra. De fato, o próprio termo Lulu para o homem, enquanto convenção do sentido de primitivo, significava literalmente um que foi misturado. Convocada para idealizar um homem, a deusa mãe lavou as mãos, cortou a argila com a ponta dos dedos, misturou-a na estepe. É fascinante notar aqui as precauções sanitárias tomadas pela deusa. Ela lavou as mãos. Encontramos também estas medidas clínicas e tais procedimentos noutros textos da criação. O uso da argila terrena misturada com o sangue divino para criar o protótipo do homem é firmemente declarado pelos textos mesopotâmicos. Relatando como Enki fora convocado para realizar um grande trabalho de sabedoria, de aptidão e competências científicas, afirma que Enki não viu grande problema em realizar a tarefa de criar serviçais para os deuses. Isso pode ser feito, anunciou ele. E depois deu à deusa mãe estas instruções: mistura um âmago argila, do alicerce da terra, logo abaixo do absu, e molda-o na forma de um coração. Eu tomarei as providências, conhecendo jovens deuses, que darão ao barro as condições corretas. O capítulo 2 do Gênesis oferece esta versão técnica. E Javé, Elohim, idealizou o Adão, do barro do solo. E ele soprou em suas narinas o hálito da vida, e o Adão tornou-se uma alma viva. O termo hebraico comumente traduzido como alma é nepesh, aquele inapreensível espírito que anima uma criatura viva e, aparentemente, a abandona quando ela morre. Sem nenhuma coincidência, o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, exorta repetidamente contra o derrame de sangue humano e a ingestão de sangue animal porque o sangue é o nepesh. As versões bíblicas da criação do homem equiparam, assim, nepesh, espírito, alma, e sangue. O Antigo Testamento oferece outra pista que sugere o papel do sangue na criação do homem. O termo Adama, segundo o qual foi cunhado o nome Adão, significava originalmente não apenas qualquer terra, ou solo, mas muito especificamente o solo vermelho escuro. Tal como a palavra Akkad é paralela a Adamatu, terra vermelho escura, o termo hebraico Adama, e o nome hebraico para cor vermelha, Adon, derivam das palavras para sangue, Adamo, Dan. Quando o livro do Gênesis dá nome ao ser criado por Deus, o Adão, emprega um jogo linguístico de significados duplos predileto dos sumérios.
O Adão podia significar aquele que é da terra terráqueo, aquele feito de solo vermelho escuro e o feito de sangue. A mesma relação entre o elemento essencial das criaturas novas e o sangue está patente nas narrações mesopotâmicas da criação do homem. A casa, semelhante a um hospital, para onde Enki e a deusa mãe se dirigiram para produzir o homem, chamava-se casa de Shinti. Muitos estudiosos traduzem como a casa onde são determinados os destinos. Mas o termo Shinti deriva, sem dúvida e claramente, do termo sumério Shinti, que, tomado sílaba por sílaba, significa alento, vento, vida. Bit Shinti significava, literalmente, a casa onde o vento da vida é soprado. Isto é virtualmente idêntico à declaração bíblica. Na verdade, a palavra Akkad usada na Mesopotâmia para traduzir o sumério Shinti era Napishtu, o paralelo exato para o termo bíblico Nepesh. E Nepesh ou Napishtu era alguma coisa no sangue. Enquanto o Antigo Testamento apenas oferecia magras pistas, os textos mesopotâmicos eram bastante explícitos acerca do assunto. Eles afirmam não só que o sangue era necessário para a mistura da qual foi idealizado o homem, como especificam também que tinha de ser sangue de um deus, um sangue divino. Quando os deuses decidiram criar o homem, seu chefe anunciou: sangue eu juntarei, trarei ossos à vida. Que os primitivos sejam criados segundo seu padrão, disse Enki, sugerindo que o sangue devia ser tirado de um deus específico. Selecionando Deus, do seu sangue eles criaram o gênero humano, impuseram a eles o serviço, deixaram livres os deuses, era um trabalho para além da compreensão. De acordo com o conto épico, quando os deuses como homens, os deuses chamaram então a deusa do nascimento, a deusa mãe, Ninhursag, e pediram-lhe que realizasse a tarefa. Enquanto a deusa do nascimento está presente, que a deusa do nascimento crie a prole. Enquanto a mãe dos deuses está presente, que a deusa do nascimento crie um Lulu, que o trabalhador suporte a fadiga dos deuses. Que ela crie um Lulu Amelu, que ele suporte o jugo. Num texto paralelo da velha Babilônia, chamado Criação do Homem pela deusa mãe, os deuses convocam a parteira dos deuses, a sábia Mami, e dizem-lhe: tu és o vento materno, aquela que pode criar o gênero humano. Crie então Lulu, que ele suporte o jugo. Neste ponto, o texto quando os deuses como homens e outros textos paralelos voltam-se para uma descrição detalhada da real criação do homem. Aceitando o serviço à deusa, aqui chamada Mente, senhora que dá vida, fez algumas exigências, incluindo certos produtos químicos, betumes do Abzu, para serem usados para a purificação e o barro do Abzu. Enki não teve nenhum problema em perceber o que eram esses materiais. Aceitando, ele disse: eu prepararei um banho purificador. Que seja sangrado um deus, com sua carne e sangue, que Ninti mistura o barro. Para modelar um homem a partir da argila misturada foi também necessária a assistência feminina, a gravidez e certas fases de gestação. Enki ofereceu os serviços de sua própria esposa. Ninki, minha deusa esposa, será quem terá o trabalho. 7 deusas do nascimento estarão perto para lhe assistir. Seguindo a mistura de sangue e barro, a fase de gestação completária, a dádiva de uma impressão divina à criatura. O destino do recém-nascido tu proferirás. Ninki fixará sobre ele a imagem de Deus. E o que ele será é homem. Representações em selos assírios podem ter pretendido ilustrar estes textos, mostrando como a deusa mãe, seu símbolo era o cortador do cordão umbilical, e Enki, cujo símbolo original era o crescente, preparando as misturas, recitando os encantamentos, apressando-se um ao outro para prosseguirem. O envolvimento da esposa de Enki, Ninki, na criação do primeiro espécime de homem bem-sucedido faz-nos recordar o conto de Adapa, que discutimos já no capítulo anterior. Nesses dias, nesses anos, o sensato de Eridu, Enki, criou-o como um modelo de homens. Os estudiosos conjeturavam que as referências a Adapa como um filho de Enki implicavam que o deus amava tanto este humano que o adotou.
Mas, no mesmo texto, Anu refere-se a Adapa como o rebento humano de Enki. Parece que o envolvimento da esposa de Enki no processo de criação de Adapa, o modelo Adão, criou alguma relação genealógica entre o novo homem e seu Deus. Era Ninki quem estava grávida de Adapa. Ninti abençoou o novo ser e apresentou-o a Enki. Alguns selos mostram uma deusa, flanqueada pela árvore da vida e frascos de laboratório, segurando a um ser que acabou de nascer. O ser assim produzido que, nos textos mesopotâmicos, é repetidamente descrito como um homem modelo, ou o molde, era aparentemente a criatura certa, uma vez que depois de sua criação os deuses pediram duplicatas. Este detalhe aparentemente insignificante lança, contudo, luz não só sobre o processo pelo qual a humanidade foi criada, mas também sobre a informação conflitante contida na Bíblia. De acordo com o capítulo 1 do Gênesis, Elohim criou Adão à sua imagem, a imagem de Elohim, ele o criou. Masculino e feminino, ele os criou. O capítulo 5, que é chamado o livro das genealogias de Adão, declara que, no dia em que Elohim criou Adão, à semelhança de Elohim, ele o fez. Masculino e feminino ele os criou. E ele abençoou-os, e chamou-os Adão no próprio dia de sua criação. No mesmo instante, é-nos dito que a divindade criou a sua semelhança, imagem apenas um único ser, o Adão, e, numa aparente contradição, que tanto um macho como uma fêmea foram criados simultaneamente. A contradição parece ser mais aguda ainda no capítulo 2 do Gênesis, que relata especificamente que o Adão esteve só durante um tempo até que a divindade o fez dormir e criou uma mulher de sua costela. A contradição, que tem confundido de igual modo estudiosos e teólogos, desaparece logo que percebemos que os textos bíblicos eram uma condensação das fontes sumérias originais. Estas fontes informam-nos que, depois de terem tentado criar um trabalhador primitivo pela mistura de macacos homens com animais, os deuses concluíram que a única mistura que poderia dar resultado seria a fusão de macacos homens com os próprios Nefilim. Depois de várias tentativas frustradas, um modelo, Adapa/Adão, foi feito. A princípio havia apenas um único Adão. Depois do Adapa/Adão ter provado ser a criatura certa, ele foi usado como modelo genético ou molde para a criação de duplicatas, e essas duplicatas não eram só masculinas, como também femininas. Como mostramos anteriormente, a costela a partir da qual a mulher foi criada constitui um jogo de palavras com o sumério ti, costela e vida, confirmando que Eva foi feita da essência vital de Adão. Os textos mesopotâmicos fornecem-nos um relato de testemunha ocular da primeira produção das duplicatas de Adão. As instruções de Enki foram seguidas. Na casa de Shinti, onde o hálito da vida é soprado, e a Enki, a deusa mãe e 14 deusas do nascimento estavam reunidos. Foi obtida a essência de um deus, e preparado o banho purificador. E a Enki limpou o barro na presença dela. Ele continuou a recitar o encantamento Deus que purificou na Pishtu, e falou. Sentado à frente dela, ele incitava-a. Depois de ela ter recitado seu encantamento, ela pôs sua mão no barro. Somos agora informados do detalhado processo da criação em massa do homem. Com 14 deusas do nascimento presentes, Ninti cortou 14 pedaços de barro. 7 ela depositou à direita, 7 ela depositou à esquerda. Entre eles colocou o molde. O cabelo é ela, o cortador do cordão umbilical. É evidente que as deusas do nascimento estavam divididas em 2 grupos. As sensatas e ensinadas, 2 vezes 7 deusas de nascimento tinham se reunido, continua o texto a explicar. Em seus ventres a deusa mãe depositou o barro misturado. Há insinuações de um processo cirúrgico, a retirada ou o corte do cabelo, da disponibilidade de um instrumento, um cortador. Agora mais nada a fazer senão esperar. As deusas do nascimento foram mantidas juntas. Ninti sentou-se contando os meses. O fatídico 10º mês aproximava-se.
O 10º mês chegou. O período de abertura do ventre decorrerá. A face dela irradiava inteligência. Ela cobriu a cabeça, fez o trabalho de parteira. Ela cingiu a cintura, pronunciou a bênção. Ela desenhou uma forma. No molde havia vida. O drama da criação do homem, parece, foi composto por um nascimento tardio. A mistura de barro e sangue foi usada para induzir gravidez em 14 deusas do nascimento. Mas 9 meses passaram e começou o 10º mês. O período de abertura do ventre decorrerá. Compreendendo o que era necessário, a deusa mãe fez o trabalho de parteira. Um texto paralelo, a despeito de sua fragmentação, revela que ela se envolveu numa espécie de operação cirúrgica. Ninth conta os meses, o destinado 10º mês elas chamam, a senhora cuja mão abre veio. Com ela, ela abriu o ventre. Sua face brilhava de alegria. Sua cabeça estava coberta. Fez uma abertura. O que estava no ventre veio à luz. Exultando de alegria, a deusa mãe deixou escapar um grito. Eu criei. Com minhas mãos eu o fiz. Como foi realizada a criação do homem? O texto quando os deuses como homens contém uma passagem cujo fim era explicar por que o sangue de um deus tinha de ser misturado ao barro. O elemento divino requerido não era simplesmente o gotejante sangue de um deus, mas algo mais básico e duradouro. O Deus selecionado, dizem-nos, tinha tema, um termo que as grandes autoridades no texto, W. G. Lambert A. R. Millard, da Universidade de Oxford, traduzem como personalidade. Mas o termo antigo é muito mais específico. Ele significa literalmente aquilo que abriga, aquilo que liga à memória. Mais adiante, o mesmo termo aparece na versão Acadia como etemo, que é traduzido como espírito. Em qualquer das circunstâncias, nós estamos tratando daquela alguma coisa no sangue do Deus que era o repositório de sua individualidade. Todas estas, estamos certos, são apenas formas de rodeios para afirmar que o que Enki procurava, quando submeteu o sangue do Deus a uma série de banhos purificadores, era o gene do Deus. O propósito da mistura deste elemento divino, integralmente, com o elemento terreno foi também lido em voz alta. No barro, Deus e homem serão ligados, numa unidade produzidos, para que até o fim dos dias a carne e o espírito que num Deus se soltaram, esse espírito numa consanguinidade seja unido, como seu sinal a vida proclamarei. Para que isto não seja esquecido, que o espírito numa consanguinidade seja unido. Estas palavras são densas, pouco entendidas pelos estudiosos. O texto declara que o sangue do Deus era misturado ao barro para ligar geneticamente Deus e homem até o fim dos dias, para que tanto a carne, imagem, como o espírito, semelhança, dos deuses ficasse impressa sobre o homem num parentesco de sangue que jamais poderia ser destruído. A epopeia de Gilgamesh relata que, quando os deuses decidiram criar uma duplicata para o parcialmente divino Gilgamesh, a deusa mãe misturou o barro com a essência do deus Ninurta. Mais adiante no texto, a poderosa força de Enkidu é atribuída ao fato de ele ter em si a essência de Anu, um elemento que adquirira através de Ninurta, o neto de Anu. O vocábulo Akad-Kizir refere-se à essência, uma concentração que os deuses dos céus possuíam. E Ebelin resumiu as tentativas de compreender o exato significado de Kizir afirmando que, como essência, ou qualquer gradação do termo, ela podia bem ser aplicada a deidades e também a mísseis dos céus. E Aspezer defendeu que o termo implicava também algo que desceu dos céus. O termo carrega a conotação, escreveu ele, que seria indicada pelo uso do termo em contextos medicinais. Regressamos a um simples, e único vocábulo de tradução, gene. As provas dos textos antigos, tanto mesopotâmicos como bíblicos, sugerem que o processo adotado para fundir dois conjuntos de genes, os do Deus e os do Homo erectus, envolvia o uso de genes masculinos como elemento divino e genes femininos como elemento terreno.
afirmando repetidamente que a deidade criara Adão à sua imagem e semelhança. O livro do Gênesis descreve mais tarde o nascimento do filho de Adão, Sete, com as seguintes palavras: e Adão viveu 130 anos, e teve um rebento à sua semelhança e imagem, e seu nome foi Sete. A terminologia é idêntica usada para descrever a criação de Adão pela divindade. Mas Sete nasceu certamente a Adão por meio de um processo biológico, a fertilização de um óvulo feminino por um esperma masculino de Adão e a consequente concepção, gravidez e nascimento. A terminologia idêntica revela um processo idêntico, e a única conclusão plausível é que também Adão foi dado à luz pela divindade através do processo de fertilização de um óvulo feminino com o esperma masculino de um Deus. Se o barro no qual foi misturado o elemento divino era um elemento terreno, como insistem todos os textos, então a única conclusão possível é que o esperma masculino de um Deus, seu material genético, foi inserido dentro do óvulo de uma macaca mulher. O termo acádio para barro, ou antes, barro moldável, é tit. Mas a sua articulação original era t.it, aquilo que está com vida. Em hebraico, tit significa lama, mas seu sinônimo é bos, que partilha uma raiz com bisa, pântano, e besa, ovo. A história da criação está repleta de jogos de palavras. Já vimos os significados duplos e triplos de Adão, Adama/Adantu/Adã. O epíteto para deusa mãe, Nin.ti, significava tanto senhora da vida e senhora da costela. Por que não, então, bos bisa besa, barro lodo ovo, como um jogo de palavras para o óvulo feminino? O óvulo de um Homo erectus fêmea, fertilizado pelos genes de um deus, foi então implantado no interior do ventre da esposa de Enki. E, depois de ser obtido o modelo, duplicatas dele foram implantadas nos ventres das deusas do nascimento, para sofrerem o processo de gravidez e nascimento. As sensatas e ensinadas, duplas 7 deusas do nascimento reuniram-se. 7 deram à luz machos, 7 deram à luz fêmeas. A deusa do nascimento deu à luz o vento do hálito da vida. Em pares eles foram contemplados, em pares eles foram completados na presença dela. As criaturas eram povo criaturas da deusa mãe. O Homo sapiens fora criado. As antigas lendas e mitos, informação bíblica e ciência moderna são ainda compatíveis com mais um aspecto. Tal como os achados antropológicos modernos, que rezam que o homem evoluiu e apareceu no sudeste da África, os textos mesopotâmicos sugerem que a criação do homem teve lugar no Apsu, no mundo inferior onde se localizava a terra das minas. Estabelecendo paralelo com a Dapa, o modelo do homem, alguns textos mencionam Sagrada Amama, a mulher da terra, cujo domicílio era no Apsu. No texto da criação do homem, Enki emite as seguintes instruções para a deusa mãe: mistura um âmago barro do alicerce da terra, logo abaixo do Apsu. Um hino às criações de Enki, que criou o Apsu como seu domicílio, começa afirmando: Divino Enki no Apsu cortou um pedaço de barro, criou Kula para restaurar os templos. O hino continua a listar os especialistas de construção, assim como aqueles encarregados dos abundantes produtos da montanha e do mar que foram criados por Enki. Todos eles, inferimos nós, a partir de pedaços de barro cortados no Apsu, a terra das minas no mundo inferior. Os textos tornam absolutamente claro que, enquanto Enki construiu uma casa de tijolos à beira da água em Eridu, no Apsu ele construiu uma casa adornada com pedras preciosas e prata. Foi lá que sua criatura, o homem, teve origem. O senhor do Apsu, o rei Enki, construiu sua casa de prata e lápis-lazuli. Sua prata e lápis-lazuli, como cintilante luz, o pai adequadamente criou no Apsu. As criaturas de brilhante semblante, avançando do Apsu, perfilavam todas à volta do Senhor no Dimut. Pode-se mesmo concluir, a partir dos vários textos, que a criação do homem causou uma brecha entre os deuses.
Poderia parecer que, pelo menos a princípio, os novos trabalhadores primitivos se deveriam confinar à terra de Minas. O resultado foi que negaram-se aos Anunnaki, que trabalhavam na própria Suméria, os benefícios da nova mão de obra. Um desconcertante texto, a que os eruditos chamam mito da picareta, é de fato o registro dos eventos durante os quais os Anunnaki, que ficaram na Suméria sob as ordens de Enlil, obtiveram seu justo quinhão do povo de cabeça preta. Procurando restabelecer a ordem normal, Enlil empreendeu a drástica ação de cortar os contatos entre o céu, ou seja, 12º planeta, ou as naves espaciais, e a Terra, e lançou uma ação drástica contra o local onde a carne germinava rápido. O Senhor fez com que acontecesse aquilo que é apropriado. O Senhor Enlil, cujas decisões são inalteráveis, correu verdadeiramente para separar os céus da terra. Para que os criados pudessem avançar, verdadeiramente ele correu para separar a terra dos céus. No elo céus-terra ele deu uma cutilada, para que os criados pudessem subir do lugar onde a carne germinava rápido. Contra a terra da picareta e do cesto, Enlil criou uma maravilhosa arma chamada Alani, machado que produz poder. Esta arma tinha um dente que, como um boi de um chifre, podia atacar e destruir grandes muros. Por todas as descrições feitas, tratava-se de um tipo qualquer de enorme e poderosa perfuradora montada num veículo do tipo motoniveladora, que esmagava tudo quanto estivesse à frente. A casa que se rebela contra o Senhor, a casa que não é submissa ao Senhor, Alani a torna submissa ao Senhor. Do mal, as cabeças de suas plantas ele esmaga, arranca as raízes, despedaça as coroas. Armando sua arma com separador de terra, Enlil lançou-se ao ataque. O Senhor convocou Alani, deu suas ordens. Ele colocou o separador de terra como uma coroa sobre sua cabeça, e guiou-a até o local onde a carne germinava rápido. No buraco estava a cabeça de um homem. Do solo, povos rompiam na direção de Enlil. Ele mirou os cabeças pretas de modo resoluto. Gratos, os Anunnaki fizeram seus pedidos de trabalhadores primitivos e não perderam tempo para pô-los a trabalhar. Os Anunnaki avançaram para ele, levantaram suas mãos em cumprimentos, mitigando o coração de Enlil com orações. Eles pediam-lhe os de cabeças pretas. Ao povo dos cabeças pretas, eles deram a picareta para segurar. O livro do Gênesis, de igual modo, informa que o Adão fora criado em algum lugar oeste da Mesopotâmia e depois trazido para leste, para a Mesopotâmia, para trabalhar no Jardim do Éden. E a divindade Javé plantou um pomar no Éden, no leste, e ele tomou o Adão e colocou-o no Jardim do Éden para trabalhá-lo e guardá-lo.